Muito bom dia, estamos falando ao vivo de São José dos Campos, você está logado no Facebook da Associação Paulista do Vale, eu sou o pastor Denis Morgan e nós estamos aqui abrindo pela primeira vez o culto online em dia de sábado para a nossa associação. Grande abraço para você que nos assiste nas mais de 60 cidades da nossa Associação Paulista do Vale. Nós estamos iniciando um movimento espiritual, um movimento de pregação da Palavra de Deus. Já vai nos falar o pastor Oliveiro Júnior, presidente da nossa associação. Pastor Charles Siqueira é o secretário da nossa associação, vai transmitir alguns comunicados importantes para nós também nessa manhã. Vá convidando seus amigos, convide seus vizinhos, os seus familiares todos para estar logado no Facebook, Associação Paulista do Vale. Deus abençoe você, um ótimo sábado, é muito bom ter você conosco. Vamos ter também o estudo da lição da Escola Sabatina com os pastores Éden Serrano e Júnior Flores, respectivamente evangelista da Associação Paulista do Vale e líder de Ministério Pessoal e Escola Sabatina. Vamos saudar todos os grupos familiares que nos assistem nesse exato momento. Você sabe, nós não estamos podendo mais congregar em nossas igrejas, em nossos templos, mas nós podemos estar em casa, abrindo a Palavra de Deus, abrindo a tela do smartphone, do nosso computador, da TV, para termos então um momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Saudamos a todos que nos assistem no estado de São Paulo, em todo o Brasil, e talvez até fora do Brasil, em outros países, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Vai nos falar, daqui a pouco, às 11 da manhã, o pastor Ayrton Killer, que é o presidente da divisão sul-americana. Ele vai transmitir palavra de paz, palavra de esperança para todos nós, juntamente com o pastor Oliveiro Júnior, às 10 da manhã. Você é muito bem-vindo. Fique conosco, até meio-dia estaremos nessa transmissão. Serão pelo menos 2 horas em que estaremos juntos aqui falando a palavra de Deus. Você sabe, nós já estivemos falando nesse canal do Facebook, Associação Paulista do Vale, por 3 noites, desde quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, transmitindo o evangelismo Vivendo a Palavra. Agora é a vez de, pela primeira vez, no sábado pela manhã, transmitirmos o culto online. Nosso abraço para todos os pastores da Associação Paulista do Vale, todas as igrejas, todas as comunidades da Associação Paulista do Vale. Queridos pastores, Deus abençoe vocês, parabéns pelo seu trabalho. A nossa saudação, de novo, a todos os grupos familiares. Queridos irmãos, não deixe de congregar em casa, em seus lares, abram a palavra de Deus, cantem hinos com seus filhos, louvem ao Senhor, sejam fiéis na devolução dos seus dízimos, das suas ofertas. Vamos manter o reino de Deus avançando. Contamos com vocês. Repito, já vai nos falar o pastor Oliveiro Júnior e também, mais tarde, o pastor Ayrton Keller, líderes, respectivamente, da Associação Paulista do Vale e da Divisão Sul-Americana. Você é muito bem-vindo neste canal. Comece já a curtir, a compartilhar, inclusive em outras páginas que você possui, para que mais pessoas participem conosco dessa transmissão. Graça e paz para você. Deus te abençoe ricamente. Nós vamos ter agora um momento de oração com o pastor Hugo. Ele é o tesoureiro da nossa associação. Por gentileza, pastor Hugo. Um bom dia e um feliz sábado para todos os irmãos. Vamos, todos que têm condições, para a gente agora nos colocarmos de joelhos e orarmos a Deus. Senhor nosso Deus, que habita nos céus, louvado, bendito, santificado seja o seu santo nome. Nos últimos dias, nunca foi tão significativo estarmos de joelhos dobrados, para humildemente suplicar ao Senhor a sua guia e a sua proteção. Nós queremos lhe agradecer porque pertencemos à sua igreja e pertencemos ao seu povo. Queremos agradecer porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Queremos lhe agradecer pela esperança que temos do breve retorno de Cristo. Nesse momento de dificuldades que nós temos em relação ao problema de saúde pública que atinge o mundo inteiro, nós sabemos que se tinha alguém que não é surpresa toda essa situação, foi com o Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe como dirigir e guiar todas as coisas para que tudo possa seguir os seus planos e os seus caminhos, e é confiados nisso, na sua guia, proteção, cuidado e amor por nós, é que nos entregamos nas suas mãos. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é o único Deus verdadeiro.
Abençoe a todos os lares, a todos os seus filhos que neste momento estão buscando ao Senhor e o fazem de todo o coração. Que o Senhor mantenha o nosso espírito manso e humilde e perdoa as nossas faltas, Senhor. Se há algum pecado em nós, que o Senhor limpe o nosso coração, que abra o nosso entendimento, que possamos compreender todo o seu poder e a sua sabedoria. E fazemos isso não porque tenhamos algum mérito de pedir alguma coisa ao Senhor, mas fazemos isso nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Bom dia para você, um feliz sábado, que Deus abençoe a sua vida. Esse é o momento da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Júnior. Quero mandar um abraço para você que já está aí conectado, você que já está entrando aí. Estamos aí pelo YouTube, transmitindo para você, direto daqui da Igreja do Bosque de São José dos Campos. Queria que você ficasse ligado aí, compartilhe, fale para os seus amigos, chama para cá. Eu já vou chamando aí o nosso povo da Escola Sabatina. Atenção aí você, Jaque aí em Guarulhos. Trouxe aqui o evangelista da nossa associação, evangelista da PV, ele que entende das profecias, ele que entende aí dos sinais do tempo do fim, que tem pregado aí. Essa semana você acompanhou, que ele já pregou essa semana aí no evangelismo, que seria em Guarulhos, e acabou sendo online também. Pastor Éden, bom dia, feliz sábado, que Deus abençoe você. Obrigado, pastor Júnior, bom dia, querido amigo, você que nos acompanha pelas redes sociais. Nós estamos muito felizes por você poder permitir que a gente entre aí pertinho de você, aí no seu celular, aí no seu computador, na sua TV. Muito obrigado. Eu tenho certeza que nós vamos passar um momento muito, muito, muito felizes. E você não pode esquecer que daqui a pouco o pastor Oliveiras vai dar um recado para você, também o nosso líder da divisão, pastor Ayrton. Acompanhe com a gente, fique com a gente até meio-dia. Daqui a pouco você vai ver que a hora que você olhou para trás, já passou. Pastor Júnior, Reino do Norte, Reino do Sul, Terra Gloriosa. Opa, essa é a lição número 12 do nosso guia de estudos aqui, da nossa lição de Escola Sabatina, lição número 12, que fala do capítulo 11 de Daniel. Não se confundam, hein? Então, nós estamos no capítulo 11 de Daniel, lição número 12. Semana que vem a última lição, né? Falaremos do capítulo 12 de Daniel, semana que vem. Então, hoje, capítulo 11 de Daniel. Pastor eu vou ler aqui os versos aqui. Sim. O início, não é? Acompanha aí. Vou fazer uma leitura rápida aqui dos primeiros versos, porque é um assunto bem interessante aqui. E dizem as pessoas que é o capítulo mais difícil da Bíblia, né, pastor? Não, ele não é simples não, hein? Não é simples, porque por isso que eu trouxe aqui pastor Éden. Não podia trazer qualquer pessoa para falar para nós desse capítulo aqui, ó. Daniel, capítulo 11, vou ler do verso 1 a 4. Diz assim, ó: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º rei será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Pastor Éden, esses primeiros versos aí me lembram alguns outros capítulos anteriores que nós já estudamos. Não é parecido aí? É parecido. Não é parecido? Não parece que Daniel aqui no capítulo 11, me parece que ele está fazendo uma recapitulação. Na verdade, cada capítulo de Daniel, ele vai acrescentando mais coisas à mesma profecia, não é assim? Uma retrospectiva parece, né? Chega no final do ano,
a gente tem as emissoras fazem aquela retrospectiva. Ele faz como se fosse uma retrospectiva da história do mundo, né? Partindo lá de Daniel, capítulo 2, da estátua metálica, e vai chegando, vai passando pelos capítulos 9, 7, e aí vai dando uma visão geral do grande conflito, vai dando uma visão geral dessa luta que parece não ter fim. O que é grande conflito, pastor Éden? Porque nós temos muitas pessoas que não são membros da Igreja Adventista. Quero mandar um abraço para você, que nos acompanha aí também. Quando você fala assim, grande conflito, você está falando do quê? Veja, pastor, amigo, você certamente já passou por algum problema. Certamente você viu as forças do mal e as forças do bem atuando na sua vida. Isso acontece na história. Isso é bem claro, e Daniel é o profeta que percebe esta passagem de reino para reino, de governo para governo. E aí a nossa pergunta é, para mim e para você, quem é que está governando a sua vida? Ó, que coisa interessante. Então você percebe aqui, pastor Adriano, no verso 1, Daniel marca o tempo. Ele fala assim, ó, estamos falando daqui, desse tempo, no primeiro ano de Dario. E ele diz então que a partir daí, ele fala algumas coisas que iriam acontecer. Ele diz assim, alguns vão ter mais 3 reis na Pérsia, e o quarto será o mais rico de todos. E depois, no verso 13, ele diz que a Pérsia vai perder o reinado para a Grécia. No capítulo 3 é introduzido aqui Alexandre o Grande, não é? Que ele será um rei poderoso, e a Grécia domina todo mundo conhecido da época, mas também diz que no auge do seu poder, o reino da Grécia seria quebrado e dividido para os 4 ventos, que foi o que aconteceu. Alexandre o Grande, ele perde o seu reinado, e ele então divide ali para os seus 4 generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. E aí, em Daniel capítulo 11, você continua aqui falando de 2 desses generais, não é isso? Ptolomeu e Seleuco. Síria e Egito. Ptolomeu governou o Egito, que hoje é o Egito, não é? E que na época também era. Sim. Né? O território do Egito. Sim. E Seleuco, ao norte, a Síria. Sim. Então, Seleuco, rei do norte, Ptolomeu, rei do sul. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor Éden? Veja, demonstram 2 grandes governos, 2 grandes poderes. E isso interfere diretamente em nossas escolhas e nas nossas decisões. Esses 2 governos demonstram, quem sabe, o reino espiritual e o reino secular. Em algum momento você vai ter circunstâncias onde você vai desejar que Deus governe a sua vida, e em algum momento você vai querer governar a sua vida. Em algum momento, quem sabe, você vai perceber que Daniel, ele testemunha essa passagem desses reis, e quem sabe hoje você também já foi testemunha, pelo tempo que você passou, de várias democracias que entraram e governaram o Brasil. Você está dizendo para mim, pastor Éden, que os reinos, os governantes do mundo, Deus estava então anunciando para Daniel o que iria acontecer. Eu posso dizer então que Deus está no comando da história? Posso falar isso? Veja, não só pode, pastor, como o texto bíblico dá indícios bem claros de que este conflito, essa briga, já tem um vitorioso. Opa, maravilha, hein? Por isso que é glorioso. Sim, ó, gostei de ver. Quer dizer que, embora o povo de Deus na época estivesse sofrendo dificuldades, embora o povo de Deus estivesse passando por problemas difíceis, Deus já anunciou que o final seria feliz. Vamos tornar isso aqui mais prático, pastor? Sim. Eu sei que o senhor gosta de futebol. Então imagina, o seu time vai jogar na quarta-feira. Ok. E é a decisão... Não vai porque agora está cancelado. Não, agora não. Mas imagina. Vai jogar na quarta-feira e é a decisão. E você sabe que o seu time está desfalcado. Você sabe que, olha, a derrota é quase certeza, não tem jeito. E aí os 2 times estão lá no campo e você está torcendo para que dê certo. Veja, essa torcida ela é importante. A diferença é que Deus aqui antevê o final do jogo, e antes de todas as condições serem contrárias ao seu time ganhar, a Bíblia está dizendo que mesmo desfalcado, que mesmo o juiz favorecendo o outro, vai dar certo e vocês vão colocar a mão na taça. Opa, que maravilha, hein? Mesmo desfalcado, mesmo com problema, mesmo por agora, Deus vai me levar na vitória. Exatamente.
O livro de Daniel, no capítulo 11, ele continua, então, contando a história de Seleuco ao norte e Ptolomeu ao sul, e vai mostrando as guerras entre esses dois reinos para tentar tomar a supremacia. E agora Daniel ele faz uma ponte, ele liga até o tempo do fim, e ele começa a fazer uma ligação entre o reino do norte com o mundo religioso, vai passar por Roma, pelo Império Romano, que depois vai dominar, e quando Roma se torna uma nação religiosa, cristã. Isso. Enquanto isso, o Reino do Sul representa o Egito, o mundo secular daquela época, que leva até hoje ao secularismo, ao ateísmo. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Sim. Então, agora Daniel ele vem esticando a história, vem traçando toda a história até o tempo do fim, como o Reino do Norte sendo o mundo religioso e o Reino do Sul o mundo secular. Só que olha só o detalhe. O detalhe é que o mundo religioso também tem problemas. É verdade. Então não é porque é religioso que vai dar tudo certo. Exato. Na verdade, Daniel aqui faz um apelo e ele convida você a perceber que se você tem alguma restrição a religiosos, pode ser que você tenha razão, hein? Pode ser que tenha razão. É verdade. E aí mostra a necessidade de uma reforma, de uma revitalização. E quem sabe o momento de crise que nós estamos passando hoje seja esse momento para você colocar suas coisas espirituais em ordem. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu relacionamento? Porque o livro de Daniel aponta para os eventos finais. Para os nossos tempos. Imagina só, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, quais são os eventos que vão acontecer amanhã? Você já sabe quais são as matérias que são a pauta do jornal de amanhã, do telejornal de amanhã? Deus já sabe. Deus sabe de tudo. Eu sei o que vai acontecer aqui daqui a pouco. Então, você que chegou agora, você que entrou aí nas nossas redes sociais, você que está nos assistindo aí, você que é de toda a cidade do Vale do Paraíba, daqui a pouco teremos aqui o culto com o pastor Oliveiros, o que é o presidente da nossa associação. Ele tem uma mensagem para dar para você, uma mensagem importante. E também o pastor Ayrton, nosso presidente da divisão sul-americana, a partir das 11, nós vamos ficar aqui até o meio-dia. Não se esqueça disso. Voltando aqui para Daniel, o capítulo 11 vai apontar para Cristo, o grande vencedor. Isso. O grande vencedor. E veja, pastor, esse grande vencedor é colocado como o poder que, sem interferência humana, entra para resolver. Opa! Quer dizer que não depende do ser humano. Não. Deus vem e coloca a sua mão e resolve. É mais ou menos como se hoje, nesse minuto, saísse aqui no Jornal das 12 a cura para o coronavírus. Opa. Deus, isso é muito importante. Porque, veja, tem alguma coisa na sua vida que você não consegue resolver? Então, a que nível, a que profundidade você tem de relacionamento com Deus para permitir que Ele interfira e governe? Porque, às vezes, Deus não faz porque a gente não deixa. Entendi. Então, olha só, a Biran aí do Jardim Fortaleza, eu sei que você está atenta aí, eu sei que você está ligada aí, atenção você, nossos diretores de Escola Sabatina espalhados aí por todo o Vale do Paraíba, eu sei que você está conosco, atenção Bruna aí do Monte Carmelo. Pastor Éden, diga para nós, nesse momento final aqui da nossa lição, que lição Deus tem para nós hoje, nesse tempo em que estamos aqui com uma igreja vazia, várias igrejas vazias, qual é a mensagem de esperança que você tem para todos nós aqui? Meu querido amigo, minha querida amiga, se você está inseguro, como Daniel esteve em alguns momentos, se você não faz ideia do que vai acontecer, eu gostaria que você chegasse um pouco mais perto do seu celular, um pouco mais próximo da sua televisão e acreditasse que o Rei está vindo. Você pode escutar, você pode notar. Mesmo você estando sozinho, eu quero que você entenda que você não está sozinho. Ele está aí do seu lado e Ele está para dizer, Pastor Júnior, vai dar certo. Amém. Você que está sozinho, talvez no isolamento, você que tem mais de 60 anos, está com saudade aí do seu neto, não é? Está querendo ver sua família, você que quer ver teu pai, e a circunstância atual nos colocou aqui separados. Deus
sempre esteve no controle do mundo, Ele está no controle agora e vai fazer com que passemos por essa situação. Que Deus abençoe a sua vida. Vou convidar você, pastor Éden, para fazer uma oração por nós todos que estamos acompanhando aí e adorando a Deus nesta manhã, cada um em nossa casa. Feche seus olhos. Querido Deus, te rogamos, Senhor, te agradecemos pela tua presença. Ilumine os nossos líderes a todos os níveis do nosso Brasil, para que possam nos dirigir. Ilumine agora, daqui a pouquinho, o pastor Oliveiros, que vai nos falar, o nosso amigo que está em casa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você que está conectado com a gente aqui na nossa página do Facebook, para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube e também no nosso Instagram oficial da Associação Paulista do Vale, que vocês possam se sentir acolhidos, abraçados e abençoados acima de tudo, através de tudo aquilo que está acontecendo aqui. Algumas pessoas tiveram dificuldade de se conectar, eu quero apenas lembrar você que se você está tendo alguma dificuldade de se adaptar ao som, nós estamos transmitindo pelo Facebook com o som ambiente, porque tivemos alguns probleminhas técnicos, mas você pode acessar o link no YouTube, isso mesmo. Você que está acompanhando pelo Facebook, aqui embaixo é só você rolar um pouquinho a sua página para baixo e você vai encontrar o link que está disponibilizando a transmissão via YouTube. Lá você nos acompanha com maior qualidade, você e a sua família. Eu quero lembrar você que nesse contexto que nós estamos vivendo, nós tivemos que migrar para o nosso púlpito digital. Durante essa semana aqui na página do Facebook, você que esteve conectado com a gente, nós estivemos transmitindo o evangelismo online com a nossa equipe de comunicação, equipe de evangelismo, o pastor Éden esteve dirigindo a palavra todas as noites, e nós hoje estamos aqui realizando esse culto que vai aqui até por volta das 11 da manhã. O pastor Oliveiros vai falar um pouquinho para a gente daqui a pouco, e nós teremos a oportunidade de ouvir também através aqui do Facebook, nós vamos disponibilizar o link, a palavra do nosso líder para a Igreja Adventista na América do Sul, pastor Ayrton Killer. Então fique com a gente, compartilhe esse link do YouTube, chame todos a sua família para estar conectada com a gente agora em casa, para que nós possamos continuar adorando o nosso maravilhoso Deus. Nós teremos outros conteúdos de apoio, várias transmissões online que vão acontecer aqui através da nossa página oficial do Facebook, Associação Paulista do Vale. Você pode curtir essa página, segue essa página para você poder estar recebendo informações importantes de tudo aquilo que está acontecendo no território da Associação Paulista do Vale durante esse período em que nós estamos dirigindo os nossos cultos nos lares, junto com as nossas famílias, mas a gente segue conectado aqui. O seu pastor, com certeza, ele já deve ter feito alguma conexão com você aí também. Nós temos orientado os nossos pastores, uma saudação especial ao nosso grupo de pastores aqui da PV, nós temos orientado eles para que eles possam estar se conectando com os membros da igreja, através dos inúmeros canais digitais que nós temos, o WhatsApp, Facebook da igreja, Instagram, canais do YouTube. Esse é o momento em que nós não podemos perder a nossa conexão, é o momento de nós adorarmos a Deus em família, dentro dos nossos lares, e nós podemos nos conectar através dessas ferramentas que nós temos à disposição. Então, só reforçando, nós continuamos juntos aqui. Você que está acompanhando pelo Facebook, se teve alguma dificuldade aí com o som, pode descer um pouquinho aí a barrinha, vai lá no link do YouTube que está disponibilizado aqui na nossa página e siga acompanhando a gente com muita qualidade. Deus abençoe a você, a sua família e um feliz sábado para todos.
voz dizendo: filho, não é por aí, eu é que sei dos planos que tenho para ti. São planos de amor, feitos pra você ser feliz. Hoje ouço-me dizendo o caminho a seguir. Como posso não ouvir esse Deus que há muito tempo fez o mar inteiro abrir? Sabe tudo sobre mim. Foi quando decidi me entregar e te servir que ouvi tua voz dizendo: filho, não é por aí, eu é que sei dos planos que eu tenho para ti. São planos de amor, feitos pra você. Foi quando decidi me entregar e te servir que eu ouvi tua voz dizendo: meu filho, não é por aí, eu é que sei dos planos que eu tenho para ti. São planos de amor, feitos pra você ser feliz, feliz, tão Obrigado a mensagem musical, obrigado pastor Charles, obrigado você que está nos acompanhando pela internet. Eu gostaria de começar nessa manhã o meu recado a você que está em casa, fazendo uma oração. Assim como você está na reclusão do seu ambiente íntimo, com as pessoas que você ama, você tem tudo o que você precisa para ser igreja. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso querido Pai, nesse instante, Senhor, nós elevamos a Ti uma prece. Oramos pela nossa nação, oramos pelos governantes, por todos os profissionais de saúde que estão cuidando do seu povo sobre a terra. Oramos pelas pessoas a quem o Senhor deu o dom de descobrir os mistérios da ciência. Nós oramos pela igreja também, que nesse momento de reclusão se volta para Ti com humildade, buscando a sabedoria e a solução para o mundo caótico que estamos vivendo. Na certeza de que maior do que a nossa necessidade é a Tua provisão. E maior do que o nosso pecado é a Tua graça. E maior do que o risco de morte que assusta muitos nesse instante é a garantia da vida eterna que nós temos em Cristo Jesus.
Por isso, no nome dele, Senhor, te pedimos, provê, protege e prospera cada pessoa que te busca de coração nesse instante. A tua palavra nos diz que o Senhor não desamparará o justo. Ela diz que não devemos andar ansiosos. Ela diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá para cada uma das nossas necessidades. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E esse é o momento em que mais uma vez a igreja faz prova de ti, Senhor, porque tu és fiel. E o Senhor coroa a fé dos teus filhos. Oramos pelas igrejas, Senhor, porque as nossas rotinas mudaram na última semana, mas nada pode frustrar os seus planos. Nós temos a convicção de que para o maior momento de escuridão do mundo, o Senhor separou as melhores testemunhas. E na certeza de que os melhores dias da igreja ainda estão por vir, pedimos que o Senhor nos use neste momento de crise para proclamarmos que há um Deus que vive e que reina. Usa os nossos lábios para darmos testemunhos, Senhor. Usa as nossas mãos para que mesmo à distância continuemos servindo a todas as pessoas. Nesse instante em que as igrejas se fecham, em teu nome, nos lançamos às redes para alcançarmos aqueles que de outra forma não alcançaríamos. Nós choramos, Senhor, por reavivamento e reforma, e que a tua missão aconteça sob toda e qualquer circunstância, e que o Senhor volte nessa geração, e que o universo saiba que Deus reina, em nome de Jesus, amém. Esse é um momento muito sensível para todos. Eu imagino que você, na sua casa e nos seus negócios, nessa última semana deve ter feito muitas perguntas. O que é que vai ser? O que é que vai acontecer? Os líderes da igreja também estão passando aquilo que você está passando. Esse é o nosso primeiro sábado sem igreja. Mas nós temos aprendido a olhar para as oportunidades no meio da diversidade. Até sábado passado nós tínhamos apenas 271 congregações no território da PV. Hoje nós temos 10.700 congregações. Nossos templos se multiplicaram. Onde tem uma família reunida, ali está a igreja, que vai pregar o Evangelho de Deus. Por que nós estamos fechando? Porque nós temos responsabilidades. Na Bíblia sempre foi assim. Não é porque Deus está cuidando de nós, não é porque nós temos fé, que nós podemos viver uma vida presunçosa. Deus mandou que o povo entrasse nas casas na época do Egito, o povo entrou. Deus revelou seus planos a Noé, mas ele foi lá e construiu a arca. Deus revelou seus planos para José e Maria, eles tiveram que fugir para o Egito. Não é porque nós cremos em Deus e temos fé na provisão divina que a gente não coloca o cinto para dirigir, ou que a gente não tranca as portas de casa quando a gente vai dormir. Deus protege todos, mas nós não seremos presunçosos. E se chegou o momento de nós apoiarmos uma crise de saúde e de aproveitarmos para dizer que ela fala justamente de coisas que nós acreditamos, sobre o respeito à vida humana, então é o momento de nós ficarmos em casa. Eu sei que você já ouviu isso daqui de diversas fontes, mas eu queria que você entendesse que os seus líderes na região do Vale do Paraíba estão pedindo para você, seja igreja, mas seja igreja dentro de casa. Em pouco tempo nós temos a convicção de que nós vamos voltar às nossas rotinas naturais e convencionais, mas nós precisamos que todos estejam bem, com fé, crescendo na espiritualidade, no evangelismo e na fidelidade, mas Deus vai cuidar e vai amparar a sua igreja nesse momento muito especial. Nós temos alguns agradecimentos que eu gostaria de fazer. Eu quero agradecer a você que é membro dessa igreja, que mesmo à distância não tem deixado de ser fiel. Eu quero agradecer a todos os nossos pastores. Não é fácil ser pastor em momento de crise. Se ele fecha a igreja, está errado. Se ele abre a igreja, está errado. Se ele cumprimenta, ele é um irresponsável. Se ele não cumprimenta, ele não tem fé em Deus. Os nossos pastores amam as suas igrejas. E se a crise também revela algumas oportunidades para nós, ela já mostrou para a gente essa semana, através de 4 reuniões com todos os pastores, que a gente pode estar mais perto, mais junto, sem ninguém ter que pegar o carro. Mas nós nos aproximamos mais nesse momento de crise. O seu pastor ama você. E ele morre
antes de deixar qualquer coisa acontecer com o seu rebanho. A maioria deles, quem sabe, nunca fez uma transmissão, nunca nem tinha rede social, mas em uma semana nós vimos esse grupo aprender coisas com uma velocidade extraordinária, dons escondidos. Eu peço a você, igreja, siga o seu pastor. Nós vamos fazer a nossa transmissão aqui hoje, vamos estar transmitindo nesse canal aqui também toda sexta-feira à noite, domingo à noite, mas nenhuma voz vai substituir a voz do seu pastor. Ele já está transmitindo aos sábados de manhã, às quartas-feiras, e nós vamos dividir um horário aos domingos, para que a pregação não pare, o evangelismo não pare, mas o seu pastor é o seu pai espiritual. Ele está ciente disso, e ele apoiará todo apreço que for dado a ele nesse momento. Nós temos algumas ativas. Nessas várias reuniões que nós tivemos, nós demos instruções diferentes, complementares. Um dia a gente dá algumas recomendações, no outro dia já deixa de ser recomendação e já passa a ser um estatuto. As nossas escolas estão tendo rotinas diferentes. Os grupos de risco já foram dispensados. A semana que vem nós não vamos ter aulas presenciais, mas a educação não vai parar. A igreja está com as suas portas fechadas, mas a pregação do Evangelho não para. Nós não podemos depender de prédios para pregar o Evangelho. Não podemos depender de estruturas, de sistemas e de processos. Eles são bons, nos ajudam. A gente, claro que corre alguns riscos, congregando da maneira como nós estamos fazendo agora, reduzido drasticamente. Nós não sabemos aqueles que vão precisar de alguma coisa, mas nenhum irmão, nenhum filho de Deus pode passar necessidade. Você é as mãos de Cristo para suprir a necessidade do seu irmão. Nós somos uma família, e se nós somos uma família de Cristo, nós temos a convicção de que um cuida do outro. E eu convido você, mantenha contato com seus irmãos de fé, fale com eles, ligue para eles. Alguns não entram na internet, eles não têm muito acesso, não estão conectados. Ligue para eles, veja se eles precisam de alguma coisa. A igreja tem muito mais do que palavras de incentivo para dar, ela tem ações. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando, você tem uma família espiritual. E no maior da crise se revela também a maior qualidade de solidariedade das nossas igrejas. É interessante que no momento de crise a gente esquece algumas coisas. Alguns problemas convencionais que nós temos na igreja, coisas de cotidiano. Você não ouve mais ninguém falando em cargo, na qualidade desse, daquele outro. Não existe espaço para vaidade. Então eu convido a você, no meio da crise, enquanto nós estamos dentro do túnel, não foque apenas na luz do fim do túnel. Tem coisas que Deus quer mostrar para você agora. Não é apenas o que vai acontecer depois, é o que nós estamos nos tornando agora. Porque após termos passado por uma crise, nós não temos o direito em Cristo de continuar sendo a mesma pessoa, de sermos a mesma igreja. Os nossos valores agora estão sendo contestados, nós estamos sendo refinados. E para um mundo que vai sair diferente da crise, Deus precisa de uma igreja melhor, mais refinada, mais espiritual, mais unida e mais engajada. Porque se tivermos a capacidade de fazer o trabalho de Deus sobre condições adversas, quanto mais quando pudermos voltar aos nossos templos e retomarmos as nossas atividades. Esse vírus, na pior das hipóteses, deve permanecer alguns meses, restringindo a nossa vida como nós a conhecemos. Mas um dia ele vai embora e a vida volta ao normal. Mas a Bíblia fala de um momento onde tudo isso nos será tirado, por outros motivos, e a nossa vida será colocada em risco, não por vírus, mas por forças da humanidade. O que é que vai ser da igreja? O que é que nós vamos fazer? Eu convido você a ser igreja onde você estiver. Minha esposa e minhas meninas estão em casa, reunidas nesse instante, assistindo a transmissão. A Grace, a Ana e a Helena, elas acordaram cedo hoje. Colocaram roupa de igreja. Minhas meninas acharam que a gente vinha para a igreja. Essa foi a didática que nós encontramos para que elas entendessem que nós estamos em casa, mas o sábado é um dia diferente. Não estou sugerindo que ninguém faça a mesma coisa, mas busque maneiras de honrar o sábado e valorizar aquilo que nós temos, aonde você estiver. Queridos,
Eu vou convidá-lo a abrir a Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 14. Eu gostaria de ler alguns versos aqui, verso 9 em diante. Esse é o momento onde o povo de Israel sai do Egito. Deus, através das mãos de Moisés e Arão, operou milagres e, finalmente, convencido, o faraó deixa que eles saem do Egito. E eles agora vão em direção a uma terra prometida, mas o caminho até a terra prometida tem deserto, tem mar, tem pestes, tem dificuldades, tem adversidades, tem crise. E a primeira crise que eles enfrentam é logo após a saída deles. Aqui tinha uma nação toda, alguns milhões de pessoas. Nós tínhamos aqui os idosos, nós tínhamos crianças, nós tínhamos adultos, homens, mulheres, animais e os jovens. Hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Os nossos jovens vão servir e vão salvar aonde estiverem. Seja sendo perseguido por um exército, ou seja diante do mar, ou qualquer circunstância que possa sobrevir à terra, Deus sempre terá o seu povo. Eu estava lendo um pouco essa semana sobre o coronavírus. Ele não é novo. O que é novo são as suas formas de mutação. Ele se chama corona por causa da palavra coroa, a palavra do latim, pelo aspecto visual que ele tem quando é colocado debaixo de um microscópio. Ele parece uma coroazinha que é colocado sobre a pessoa para reconhecer um reino e um império de morte. Ele é microscópico, por isso ele age em milhões, um pequeno exército invisível, capaz de parar um planeta, pregando e anunciando um reino de morte, coroando as suas presas com as marcas desse mundo, desse reino e desse império. Havia uma coroa que estava perseguindo o povo de Israel. Faraó tinha também os seus milhares, o seu exército, a sua cavalaria, correram atrás daquelas pessoas para levar morte, honra ao homem, domínio, para marcar de uma vez por todas a coroa da opressão e para reclamar aquele território como sendo do mal. Mas nós aprendemos algumas coisas nesse texto. Êxodo capítulo 14, verso 9, diz o seguinte: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampando junto ao mar. Verso 10, e chegando o Faraó e os filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. No verso 11, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos ir para servirmos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Há 3 lições em cada crise. Há 3 propósitos que Deus usa em toda crise. A primeira delas é que a crise molda o nosso caráter. É na crise que a gente descobre onde a gente está pisando. Na crise a gente descobre o pior da nossa vida e o melhor da nossa vida. Essa crise agora ela começa a revelar um sentimento de revolta, de dificuldade, de pessimismo. Era melhor não ter saído do Egito, era melhor ter morrido lá. Por que Deus nos tira? Olha o que Deus está fazendo. Durante a crise a gente gosta de procurar culpado. Mas por que não fizeram isso? Mas por que não fecharam ainda? Mas por que já fecharam? Mas por que não agiu? Por que vem? Como é que é isso? A crise molda o nosso caráter. Ellen White tem um texto em Beneficência Social, página 20, que diz assim: as provações da vida são obreiras de Deus para remover de nosso caráter as impurezas e arestas. Se eles não têm o mar adiante deles e um exército com a coroa de Faraó atrás, quem sabe eles não se deparariam com essas frases, e não seria que o momento de enterrá-las antes de atravessarem para o lado de lá, porque as crises moldam o nosso caráter.
Há um segundo aspecto sobre as crises, e esse segundo aspecto está no versículo 15, verso 16. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você leve o seu bordão, coloque a sua mão sobre o mar, você divida-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Veja, Moisés já tinha nas mãos a resposta, já tinha nas mãos a solução, mas ele precisava de uma oportunidade, e a crise ofereceu essa oportunidade. A crise fez ele perceber que Deus era capaz de usar qualquer coisa que estivesse ao seu alcance, desde que estivesse sendo consagrado e usado nas mãos de Deus. De repente as mãos de Moisés se tornam as mãos de Deus, porque a crise molda o nosso caráter, mas a crise nos oferece oportunidades. Não fosse a coroa da morte atrás, não fosse o mar vermelho à frente, e as mãos de Moisés, juntamente com o seu bordão, não teriam sido usadas naquele dia, porque as crises nos oferecem oportunidade. Você está revendo contas, fazendo contingenciamento, a igreja também está fazendo isso. Nós estamos descobrindo oportunidades. Dá para fazer um monte de coisa com aquilo que a gente tem, ou com menos. Mas por fim, capítulo 14, verso 13 e 14 diz assim: Moisés então respondeu ao povo: não temam, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque esses egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A crise molda o nosso caráter, a crise oferece oportunidades, mas a crise também confirma nossa esperança. Moisés disse: não somos nós, é Deus. Não tema a coroa da morte, pois Deus tem reservado para cada um de nós a coroa da vida eterna. Eu quero fazer um apelo especial a você que está nos acompanhando, que quem sabe até semana passada estava na igreja com o pé dentro, com o pé fora. Ou para você que acabou de sair da igreja, ou para você que se distanciou da igreja há muito tempo, ou para você que nem sabe o que está acontecendo, alguém jogou o link na sua timeline, compartilhou no seu grupo de condomínio, você nem sabe por que você entrou aqui. Querido, Deus está fazendo um chamado para você. A crise é momento de refinamento, de posicionamento. Eu convido você, aceite o chamado de Deus. Pastor, mas eu não tenho nada. É para você que não tem nada. Deus é tudo. Deus reina. Deus é Deus sobre a crise. Deus é Deus sobre o universo. Escute essa mensagem e eu quero orar contigo no final. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura.
Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. E para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Querido Deus e Pai, no momento de maior escuridão, o Senhor tem o melhor do seu povo preparado para a história. Não iremos temer as ameaças desse mundo. Não é a coroa da morte que nos fará curvar diante do desafio que nós temos, pois a que nós queremos vem das tuas mãos e é a coroa da vida. O Senhor é o reto juiz e vai dar a cada um de nós enquanto formos fiéis a Ti. Nada pode frustrar os seus planos nessa terra. A sua missão vai acontecer. Então nos usa, Senhor, nos fortalece com o seu braço poderoso. Acalma o coração de cada um que precisa ser renovado na esperança. Refina o nosso caráter, nos mostre as oportunidades, que possamos sair mais fortes dessa crise, para vivermos os últimos capítulos da história desse mundo. Abençoe a tua igreja, na Associação Paulista do Vale, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Obrigado por nos acompanhar, obrigado ao Bosque que nos recebe, obrigado a todos. Que Deus abençoe, continue conectado. Se o vídeo não aparecer agora na sequência, vai ter um link em cima na nossa página do Facebook. Pastor Ayrton, nosso líder da divisão sul-americana, sempre com mensagens precisas e espirituais, fará um pronunciamento nesse instante. Que Deus abençoe.